eu até brinco assim, tem coisas que me chocam, me chocaram, né? E essa minha trajetória também, além de muitos desafios na atividade, ela foi muito engraçada, ela foi muito divertida, eu ganhei pessoas, né? Experiências, enfim. E teve uma vez que eu estava no plantão, então no segundo ano, né, que eu estava na polícia, eu estava no meu horário de janta. Eu estava lá na Copa comendo, aí um colega me tem um BO para você registrar. Tá vem problema, assim, né? Aí tinha uma senhorinha no guichê. Uma senhorinha que ela quis ir registrar um BO contra a Nora. Eu falei, sim, o que aconteceu e tal, né? Porque eu fui visitar uma filha minha Nora e ela não faz janta pro meu filho. Aí ela quis registrar um BO porque a nora não fazia janta pro filho dela. Aí, um colega meu, né, esse que foi me chamar, ele me segurava pelos ombros, ele dizia, ouve até o final, porque ele sabia que eu tava já meio descontrolado. Uhum. Aí, porque foi uma mulher indo registrar contra outra mulher. Vocês entendem? Entendo. Vocês entendem? Assim? Aí eles me seguraram e disseram, ouve até o final. Mas eu sabia que eles tinham achado tão absurdo também, que eles resolveram me chamar para pegar no meu pé também. Então, assim, ó, a percepção. Aquela mulher era mais machista que os homens que estavam lá ouvindo. É por isso que eu estava comentando que é um processo, vai ser como evolução, né? Porque vai ser muito lento, mas o ideal é a gente não perder o foco. Exato. Realmente Andar não para perder frente. o foco. Andar pra frente. E porque só a única forma de dar certo é a gente tendo extrema claridade, né, do que a gente precisa para a gente chegar à igualdade. E realmente a violência doméstica ela ocorre mais com mulheres, ou é em ambos, ou às vezes é com a criança. O que que você vê em relação a isso? Eu, eu considero que na violência doméstica, a questão da desigualdade ela é o local mais visível. É nítido, assim, o quanto ela, a mulher está numa situação de vulnerabilidade, de desigualdade, o quanto alguns homens se acham possuidores da companheira, da esposa, né? Alguns mais, outros menos, mas o quanto isso ainda é predominante na nossa realidade. É muito claro e evidente, assim, se vocês me permitem, eu vou dar dois exemplos, assim, né? Três exemplos de situações do trabalho assim que me chocaram e que me fazem pensar assim o quanto a gente ainda assim, ó, ela desenha a desigualdade e a vulnerabilidade da mulher, desenha e demonstra o quanto ela ainda está internalizada em todo mundo. Primeiro, um rapaz bastante novo, ele tinha 24 anos, na ocasião do registro, ele foi registrar um boletim de ocorrência à noite, um sábado à noite. Ele tinha um filho de 3 anos, e ele foi registrar abandono de incapaz por parte da companheira dele. Aí na narrativa dele, ele falou, porque veja bem, ele deixou o filho de 3 anos em casa, sozinho. Daí ele narrando, ela tem 3 empregos, né? O último emprego, ela larga, ela pega as 2 horas pegava às 2 horas da tarde no mercado e largava às 10. O mercado fechava às 10 ou 10:30, depois tinha que repor o estoque, depois ela ia em casa. Ela chegava em casa, ela não fazia janta, porque ela estava sempre cansada, ela queria tomar banho e dormir, isso tudo ele me relatando. Uhum. Aí ele falou, e pensar. Daí eu falei, bom, então vamos registrar, né? Abandono de incapaz, uma criança de 3 anos, né? Então, quando que ela deixou a criança? Sim, ela deixou a criança hoje de tarde. E eu falei, tá, e quando o senhor percebeu que a criança estava sozinha em casa? Não, eu estava em casa. Ah, meu Deus. Eu falei, como assim o senhor estava em casa? Não, ela deixou o filho comigo. Mas ela deixou o filho comigo. Meu Não Deus. comigo. Para eu dar banho e comida. E a casa estava toda suja. Eu falei, esse é um dos pontos. Um rapaz relativamente jovem. Eu imagino que essa mulher passa na casa dela, né?
e o quanto esses exemplos para essa criança. Sim. Meu Deus. Então, é uma violência psicológica a criança também. Sim. Que a nossa legislação não está preparada para discutir, mas é. E a ideia que essa criança vai ter do feminino, né, da questão de inferioridade, porque é isso que o pai demonstra o tempo inteiro para ele. É. E teve uma outra situação que eu recebi, uma menina também. Ela tinha 24 anos, se eu não estou enganada, por aí, assim. E ela foi pedir, a mãe dela tinha falecido na UTI, e foi traumatismo craniano encefálico, e ela foi despedir a guia cadavérica. Eu falei, mas por que o hospital está exigindo a guia? Porque exige a guia no caso de suspeita de crime. A guia, qual guia, perdão? Guia de exame cadavérico. A mãe tinha falecido. Cadavérico. Uhum. Que é uma guia expedida para ir para o IML. Então, é suspeita, o hospital suspeito de crime, né? Aí ela disse, eu não sei por quê. Eu falei, mas do que a sua mãe morreu? Ah, ela estava internada há 20 dias já. Mas do que ela morreu? Conversas, assim, né? Então, essa mãe falecida na situação, e era uma família evangélica, eu registro a religião não por ponto positivo ou negativo, mas porque a religião influencia um pouco na questão de gênero, né? Influencia. Ela tinha 3 filhos, a mais velha acho que tinha 30, daí um filho no meio, essa mais nova, né? E quem falava comigo praticamente era o marido, elas quase não tinham voz, né? Foi a agressão do pai, que ocasionou os ferimentos na mãe. Ela ficou em casa até que ela não aguentou mais de dor, foi, internou, ficou 20 dias internada e veio a falecer. Meu Deus. E assim, só chegou na delegacia no mínimo 30 anos depois da idade da filha mais velha, porque a mãe morreu e o hospital compulsoriamente exige, né? Compulsoriamente não, eles não comunicaram, eles exigiram a guia. Eu fico pensando assim, ó, o quanto essa mulher passou, Sim. o quanto todos esses filhos viram ou não, mas eu não acredito que não tenham percebido nada ao longo desse tempo. Sim. E a situação só chegou para a polícia no final. Aquela mãe não tinha um registro de boletim de ocorrência. É bem triste. E assim, ela teve 2 filhas. E essas 2 filhas eu não quero julgar, mas assim, ó, permitir a perpetuação disso também. É. Não só do pai, mas desde casar e chamar mãe, não se libertar. Não consigo compreender isso, mas é só para desenhar a vulnerabilidade da mulher e a desigualdade. E um último caso, assim, apresentado pela Polícia Rodoviária Federal, né? Um acidente de trânsito numa BR. E aí a mulher estava com a cara inchada, né? Ela estava no hospital e tal. Quando a gente foi conversar, foi um colega meu lá conversar com ela, que a gente não sabia se ela tinha sinais. Ela só disse assim: meu marido tenta me matar, né? E aí ele só avisou na delegacia: ó, ele não é só vítima do acidente de trânsito, ele é agressor. Ele tentou empurrar ela do carro, né? Abriu a porta, empurrou, ela teve lesões, enfim, lesões evidentes, assim, a cabeça estava inchada, não sei a que ponto ia evoluir aquilo e tal, enfim, ele estava inchado. E o que acontece? Daí desenrolou, a mulher recebeu alta, foi para a delegacia, relatou, e nós precisávamos pegar a chave da casa que estava com ele, medida protetiva conferida, tudo, não sei o quê. Sim. Aí eu falei assim, vamos, o delegado vai te ouvir antes de você ser liberado, né? Eu falei, eu pego a chave que está no dele, ele estava custodiado e tal. Daí ela disse, eu não tenho que ir lá, né? Não.
Aí, quando eu fui levar ela até a sala do audiovisual, a mulher ia olhando. Ela se pendurava na porta e ela olhava. Ela estava dentro de uma delegacia de polícia, gente. Meu Deus. Dentro de uma delegacia rodeada de policiais com medida protetiva, com o marido preso em flagrante na cela, e ela E ela olhava. tava com medo. Ela olhava, daí ela olhava, tudo bem, ela não via ele, ela ia até o próximo corredor. Ela olhava, aí o medo dela de entrar na sala e falar com o delegado era que ele podia tomar. Meu Deus. Então, quando a gente fala em medo, se nós não passamos essa experiência, talvez a gente está sendo raso, leviana. A gente, quando fala, por que a mulher não se liberta? Por causa do medo. O medo, dependência financeira, psicológica. As mulheres mesmo, elas têm essa. A gente tem muita preocupação com o que as pessoas vão falar. E sim, a gente tem. Eu digo, né, o que me impede de fazer muita coisa é o Código Penal. Qual seria minha conduta, minha resposta à altura para aquele homem que tentou registrar um abandono incapaz? Tenho medo de perder o meu emprego, eu lutei tanto para estar lá. Mas a nossa capacidade de sentir medo é maior do que a dos homens, né? É, é sim, porque a gente tem medo pelos outros, pelos filhos, pela família, pela boa reputação, pelo próprio homem. Enquanto a mulher, eu só não quero que ele não chegue perto, mas eu não quero que ele perca o emprego.